Boa noite, plantonistas. Boa noite, colega médico, colega médica. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula. Hoje a aula é sensacional. É sobre síndrome coronariana aguda. O tema da nossa aula é síndrome coronariana aguda. Aprenda a manejar com segurança. E teremos discussão de casos clínicos aqui. Então, quem está entrando, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Me conta aí se você é médico, se é estudante de medicina. A gente está aqui na segunda semana para o aquecimento para o grande evento que é a imersão. Domine as emergências cardiológicas. Então, quem já se inscreveu, me fala aí. Se já se inscreveu, diz eu. E quem não se inscreveu, digita eu quero para receber o link de inscrição direto na bio, direto no seu direct. Ou então depois vai lá na bio do meu Instagram e se inscreve por lá. Galerinha aqui do YouTube, a equipe vai mandar o link de inscrição direto aqui no chat, beleza? Pois bem, vamos lá. Aula hoje sensacional. Eu adoro falar sobre esse tema. Síndrome coronariana aguda é algo que todo... Muito bem, interna. Quanto tempo falta para você receber o CRM? Então, gente, síndrome coronariana aguda, eu realmente amo esse tema e é de grande importância para todos os médicos, estudantes de medicina e médico. Por quê? Eu estou falando simplesmente da maior causa de morte no Brasil e no mundo. A gente sabe que a maior causa de morte são as doenças cardiovasculares. Esses pacientes vão chegar para vocês em emergências cardiovasculares. E de todas elas, a que mais mata é o infarto. Então, a gente tem que saber tudo, nome, sobrenome, tudo em detalhe, como diagnosticar, como tratar, como manejar, quais são as complicações, o que fazer diante das complicações, tudo isso a gente precisa saber antes de colocar o pezinho no plantão, e é por isso que eu estou aqui. Então, muito bem, então perto aí de se formar, daqui a pouco CRM nas mãos. Então, gente, vamos lá, aula de hoje, aprenda a manejar a síndrome coronariana aguda com segurança e teremos discussão de casos clínicos. Essa é uma aula de aquecimento para a imersão. O aquecimento é para a gente elevar o nível, para abrir um pouco a cabeça de vocês, para quando vocês chegarem na imersão, vocês terem um melhor aproveitamento desse super evento que eu e minha equipe preparamos com tanto carinho, tanta atenção, voltado nas principais dúvidas da prática clínica de vocês. Belezinha? Então, hoje é aula de síndrome coronariana aguda. Vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula é o método DEC. Então, eu não vou mostrar, assim, coisas que vocês não precisam saber, tá? O que eu vou trazer aqui é papo direto e prático, pronto para você usar no seu plantão, que eu acho que é o que a gente precisa, na verdade. Doutora Raíra, o que é o método DEC? O método DEC é um método que eu desenvolvi ao longo de todo o meu tempo de formação, de residência e tudo mais, juntando as principais diretrizes, os principais trabalhos científicos mais recentes e juntei tudo em um passo a passo direcionado, pronto para você usar no seu plantão. Basicamente, eu criei o método DEC para que outros médicos também possam dominar emergências cardiológicas e adquirir a tão sonhada segurança no plantão. Então, vamos lá começar a nossa aula. Aprenda a manejar a síndrome coronariana aguda com segurança. E aí você pode dizer assim, ai, Raíra, sabe o que é? Emergência não é para mim, eletro não é para mim, dá um branco, eu travo. Para de falar isso. Você também consegue. Você não passou na faculdade de medicina? Você não está para se formar? Ou já se formou? Para que você está colocando essas crenças limitantes mesmo na sua cabeça? Tira isso da sua cabeça, que é você quem é seu único obstáculo. Você consegue aprender também. E eu vou te mostrar que é possível. Depois da aula de hoje, você já vai ter um aprendizado enorme. Imagina depois da imersão, que é o grande evento, que já é próxima semana. Estou doida para chegar já. Então, cara, olha até onde você chegou. Você vai conseguir isso também, certo? Ah, Raíra, emergência dá para mim. Todo médico precisa saber emergência, eu já te falei. Emergências cardiológicas, principal causa de morte. Então, você não tem opção, você tem que aprender. Então, vamos lá aprender? E aí eu vou te mostrar como, beleza? Doutora Raíra, que dá um branco, dá um nervoso. Gente, sempre que a gente for atender um paciente grave, a nossa adrenalina vai subir. A minha sobe também. Se não subir, a pessoa tem que deixar de ser médico. Só que o que eu vou te mostrar aqui é como fazer você sair do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A? A adrenalina sobe, você trava e dá um branco. E o ponto B, que é onde eu estou e meus alunos estão e onde eu quero que você chegue. A adrenalina subiu, mas você vai direcionar ela para uma ação que vai salvar a vida do paciente. Certo? Claro que você vai ficar menos nervoso, né? Mas algum grau de tensão vai existir, porque é uma vida que está na sua frente, né? E a base da medicina é o amor, é o cuidar do próximo, é realmente fazer o melhor para aquela pessoa que está na nossa frente. Certo? Então vamos lá. Vamos falar de síndrome coronariana aguda, que eu acho que agora eu convenci que isso é importante, precisa saber. Ah, Raíra, o que eu tenho que saber pro plantão? Isso aqui, criatura, emergência cardiovascular. Comum, as mais comuns, mais graves, as que mais matam. É isso aqui que tu tem que saber. Sobre isso aqui, o restante flui, tá? Ah, o paciente não está grave. Então, ótimo. Dá para você pedir ajuda. Agora, na emergência cardiológica, você tem que saber o que fazer.
E é isso que eu vou te mostrar aqui, falando da principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, síndrome coronariana aguda. Vou mostrar o método DEC para vocês. Para começar, eu tenho que falar da premissa básica do método DEC, que meus alunos que estão aqui, alguns na live, já sabem. Qual é a premissa básica do método DEC? Comece pensando no pior. Nossa, doutora, você é muito pessimista. Pois é assim que salva vidas todos os dias. Começa pensando no pior. Chegou um paciente com dor torácica. Sei lá, piti. O que é mais grave na dor torácica? Eu tenho que pensar nas causas fatais de dor torácica. É uma síndrome coronariana aguda, que é a principal, mais comum causa de dor torácica fatal na emergência? Ou é uma dissecção aguda de aorta, um pneumotórax? Eu tenho que ver se o paciente tem alguma causa fatal. Não tem? Ufa, vou mais calma ver as outras causas. Tem? Eita, já diagnostiquei, entrei com o tratamento e salvei a vida do paciente. Então, tem que começar pensando no pior. O pior é o quê? É uma situação que mata rápido. É uma emergência cardiológica, tá? Então, a premissa básica do método DEC é isso, a gente sempre vai seguir essa premissa. Gente, eu segui isso aqui para qualquer atendimento que eu faço. Quando eu fazia atendimento em UBS, eu seguia isso. Ó, essa dor torácica é aguda? Vai matar o paciente agora? Não. É crônica? Não sei o quê. Aí eu ia estruturando. Então, essa é a sugestão que eu faço para vocês, para já aplicar no plantão de amanhã ou hoje, se você estiver assistindo essa live do plantão. Certo? Então, comece pensando no pior. E é isso que a gente vai fazer hoje também aqui para síndrome coronariana aguda. E aí eu vou te mostrar exatamente como manejar a síndrome coronariana aguda com segurança, mesmo que você não tenha recurso no seu hospital, que é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? A maioria dos médicos. E aí você pode dizer assim, doutora Raíra, sabe o que é? É que você está lá no Dante Pazanese, na UTI cardiológica de referência, e aí você tem cateterismo, tem balão intraórtico, tem ECMO, por isso que você tem segurança no plantão. Meu amor, começa na anamnese. Não adianta ter tudo isso se na anamnese passou algo despercebido, no exame físico, no eletro, passou. O que você precisa, já estou dando um spoiler aqui da aula toda, o que você precisa para manejar com segurança é ter um raciocínio clínico rápido, aguçado, que vai servir desde o local que não tem recurso nenhum até o local que tem o maior recurso do mundo. Eu posso ter todos os exames, mas se eu mandar fazer todos os exames no meu paciente, eu não vou chegar no diagnóstico. Eu tenho que fazer isso na anamnese. O exame só é uma confirmação, ele é um direcionamento que partiu da anamnese. Então, se você tem pouco recurso, aí é que você precisa saber fazer uma anamnese, um exame físico, interpretar um eletrocardiograma rapidamente. Quantos recursos você precisa para a anamnese? Sua cabecinha só. Quantos recursos você precisa para o exame físico? Seu estetoscópio ou do hospital. E o eletrocardiograma, ferramenta fácil, rápido, acessível, barata, só que você tem que saber interpretar. E, gente, só lembrando, esta aqui é uma aula do aquecimento para a imersão, tá? Quem ainda não se inscreveu na imersão, digita que eu quero, tá? Aqui no Instagram, tá? E aí você vai receber o link de inscrição direto no seu direct, tá? Sua DM. Eu quero. Então depois vai lá no link da bio no meu Instagram e se inscreve. Quem tá aqui no YouTube já também vai mandar aqui o link para vocês clicarem no link do chat e já se inscreverem direto, beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer o primeiro caso clínico e isso vai exemplificar o que eu tô querendo dizer aqui para vocês. Basicamente, gente, o que eu acabei de dizer é: você, médico da porta, médico da UBS, mesmo UBS que os pacientes vão com dor torácica para lá, médico da UPA, da porta, você consegue fazer mais diferença do que eu, que estou lá na ponta na UTI cardiológica de referência. Por quê? Porque esse paciente não chega direto para mim. Claro, vários chegam direto no Dante, vão ser atendidos e tudo mais, mas a maioria chega nos outros hospitais. Não tem os sinais graves reconhecidos inicialmente. Evoluem com choque cardiogênico e chega para a gente. Quando o paciente chega com infarto com supra para você, com 1 hora de dor, ele tem todas as chances. Se você abre essa artéria com 1 hora de dor, ele não fica com sequela. Agora, a síndrome coronariana aguda não é reconhecida, porque não foi de livro. O eletro não é reconhecido. O paciente não é reperfundido. O DAS é clopidogrel. Eu estou falando de reperfusão, de abrir essa artéria, que é o supra, trombólise ou angioplastia. Não foi reperfundido. 3 dias depois está em choque cardiogênico e chega para mim. Sabe qual é a mortalidade desse paciente? Com infarto com supra, não reconhecido e, portanto, não reperfundido, que evolui com choque cardiogênico, em torno de 85% a 90%. Quando ele chegou lá na ponta, no primeiro dia, na primeira hora, ele tinha todas as chances. Quando ele chega para mim 3 dias depois em choque cardiogênico,
com infarto com supra não reperfundido, ele tem 90% de chance de mortalidade. Eu vou lutar com tudo. Boto balão enterógico, o que precisava, abrir essa artéria, mas eu tô com 10% de chance. Então, você faz uma diferença maior. É por isso que eu tô aqui. Porque essa informação precisa chegar lá na ponta. Ah, Raíra, mas o supra de ST você reconhecer. Se você falou isso, é porque você acha que sabe e nem sabe que não sabe. Gente, existem supras e supras. Tem supra que eu fico na dúvida também, que outro cardiologista fica na dúvida. A gente tem que saber o que fazer quando você está na dúvida se é um supra ou não. A gente tem várias nuances. Hoje mesmo respondi uma caixinha de perguntas sobre isso. Então, tem que saber o que fazer quando dá dúvida, o que eu faço, como que eu tiro essa dúvida. Eu vou falar disso na aula de hoje, então fiquem comigo. Muito bem, esse é o primeiro exemplo de um caso. Então, vamos estruturar o passo a passo do atendimento do paciente com dor torácica. Esse passo a passo serve para todas as dores torácicas que chegam para você no pronto-socorro. É o que eu ensino na aula para os meus alunos. Gente, isso aqui é um pininho, tá? Isso aqui é uma gotinha do método DEC, que eu estou dando aqui uma amostra grátis para vocês. Na imersão, vocês vão ver o método DEC completo, tá? Que é esse método maravilhoso que te ajuda a salvar vidas, mesmo que você não tenha experiência, que você trave na hora da emergência, que você não saiba ler um eletrocardiograma. Ele é o caminho, o método DEC, para você dominar esses casos mais graves e assim atingir a tão sonhada segurança no plantão. Vamos lá, síndrome coronariana aguda. Cadê a caneta? Quem tá com a caneta? Gente, quem já tá inscrito na imersão, levanta a mãozinha, bota uma mãozinha. Quem não tá inscrito ainda e quer se inscrever, digita eu quero para receber o link direto no seu direct. Ou então, quando terminar a live, você vai lá no link na bio e se inscreve, tá bom? Canetinha e papel na mão, conhecimento que salva vidas, aplicado para você já usar no plantão agora ou amanhã. Vamos lá, fica comigo, que esse conhecimento pode precisar amanhã. É a principal causa de morte. É muito comum e muito grave. Fica aqui. Síndrome coronariana aguda. Como que eu manejo com segurança? Sabendo o que fazer. Primeiro passo. é o eletro. Gente, não. É a anamnese. Só que aqui, esse paciente que está na minha frente, ele pode ter alguns minutos, horas a minutos de vida. Então, imagina um paciente que chegou no momento zero no pronto-socorro. É um paciente que já chegou com a dor típica e daqui a 30 minutos, vou botar menos, daqui a 5 minutos, ele vai evoluir com a TV, uma taquicardia ventricular. Instável e depois vai parar. O que eu tenho que fazer? O método DEC é barrar essa corrente aqui. Então, o paciente chegou, assim, em 5, 10 minutos ele vai evoluir mal, que tem essa possibilidade, eu não tenho 2 horas de anamnese que eu aprendi na faculdade para fazer. A anamnese tem que ser muito direcionada, concorda? Assim como o exame físico e o eletrocardiograma. Na hora que eu der esse diagnóstico, eu já começar as medidas para síndrome coronariana aguda, eu já diminuo a chance, né? Eu diminuo a isquemia, já diminuo a chance desse paciente evoluir com, por exemplo, um mal súbito por uma morte súbita, por uma taquicardia ventricular, por exemplo. Que esse é o nome para isso, morte súbita. Que a gente pode abortar a morte súbita, ressuscitar o paciente ou não. E aí vira uma morte súbita mesmo. Então, você tem pouco tempo aqui. Você não sabe em que horas que esse paciente vai deteriorar. Os sinais iniciais vão surgir, você tem que estar atento a isso. Mas você entrando com a conduta correta, você já vai reduzindo a chance disso acontecer. Tá? Então, vamos lá. Anamnese. Tem 2 coisas que eu preciso saber. Cadê a canetinha? Estão anotando aí? 2 coisas que eu preciso saber na anamnese de um paciente com síndrome coronariana aguda. Paciente tem fator de risco cardiovascular? Quais são os fatores de risco cardiovasculares? Escrevam aqui no chat para eu ver. Então, paciente tem fator de risco cardiovascular? 2, escrevam aí. Quais são os fatores de risco cardiovasculares? 2, aí você vai dizer assim, eu tenho que saber se ele tem dor torácica típica. Não. Porque um paciente com dor torácica atípica também não pode estar infartando? Então, na verdade, eu vou ver se essa dor me convence, ou desconforto torácico, não necessariamente dor, me convence que é isquemia ou não. Se é uma dor de origem cardíaca ou não. Então, olha como a gente já vai mudando nossa nomenclatura. Sabe por quê? Porque, perfeito. Mulher, idoso, diabético, outros neuropatas, transplantado cardíaco, eles não vão fazer uma dor típica. Então, por que eu estou chamando de típica e atípica, se atípica também é infarto? Também pode ser infarto. Então, é melhor eu chamar o quê? Uma dor de origem cardíaca. Por que eu estou falando isso? Isso aqui, gente, é uma atualização, né? Saiu o Chest Pain, né? Americano, guideline americano sobre isso. Sobre que a gente não deve falar de dor, porque muitos deles falam de desconforto. Às vezes, mulher, então, Ave Maria, você tirar o nome dor de uma mulher, não dá. Ela tá com supra, tá 10 em 10, mas ela fala, é um desconforto. Mas tá doendo? Não, mas tá um desconforto aqui, doutora.
Então, a gente deve usar desconforto torácico em vez de dor torácica, para não achar que se não é dor torácica, não é infarto. E a gente não deve usar típico e atípico. É desencorajado nessa atualização do chest pain. Aqui, gente, aqui é atualizadíssima a informação. E não é atualização que agora vai ficar mais bonita falar assim. Não, é atualização para você não deixar o paciente morrer, não deixar passar um diagnóstico grave. Então, a gente deve usar desconforto. Então, vamos lá. Já vi que alguns colocaram aqui. Anamnese, são 2 pontos. Eu estou no passo 1 aqui. Isso aqui você faz rapidamente. Por quê? Porque teu olhar já é cirúrgico. Teu olhar já vai direto ao ponto. Gente, o paciente que chega para você no pronto-socorro, ele não chega com caso clínico montadinho, como na prova da faculdade, na prova da residência, na prova de título, não. É você quem vai montar as peças desse quebra-cabeça. Se você não sabe para onde olhar, como é que você vai organizar essa informação? Então, é você e você ali. Quantas informações existem num paciente que está na sua frente? 1 milhão. Se você for para o lado errado, você não só não chega no diagnóstico certo, quanto se afasta e perde tempo tratando o errado. Então, o método DEC é isso, saber para onde olhar, é o olhar clínico aguçado. O paciente tem 1 milhão de informações na sua frente. Ó, eu estou mostrando aqui para vocês quais são as 2 informações que eu tenho que pegar na anamnese. E aí eu vou juntando as peças do quebra-cabeça. Rapidamente, porque tem que dar tempo de eu salvar essa vida. Eu não posso demorar 2 horas, 2 dias para fazer isso, tá? Então, anamnese. Fatores de risco cardiovasculares, quais são? Vi que vocês já colocaram aí. Hipertensão é o grande fator. Idade, né? Quanto maior a idade, maior é o risco. Então, idade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, tabagismo, doença renal crônica, doenças inflamatórias crônicas, como lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Então, vários desses são os fatores de risco. História pregressa de alguma arteriopatia, por exemplo, o paciente já infartou, é óbvio que ele pode infartar de novo. O paciente tem DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, ele pode ter aqui também. Os canos são tudo igual, né, gente? As artérias são no corpo todo. Então, você tem aterosclerose em membro inferior, pode ter aqui também, tá? E os trabalhos mostram essa relação. Isso, sedentarismo, tá? História familiar de infarto, pai, mãe, irmãos, filhos, de infarto prematuro, infarto que a gente chama de DAC prematura, doença arterial coronariana prematura. Esses são os fatores de risco cardiovascular, certo? Então, o fator de risco cardiovascular é esse. E a clínica que me convence que é isquêmica. Qual é a clínica que me convence que é isquêmica? Aqui a gente tem que ir além da dor torácica típica, que é a dor retroesternal em aperto, irradiando ou para epigastro, para ambos os membros superiores, região mandibular, o dorso, associada a dispneia, náusea e sudorese. Mas a gente tem que ir além disso, né? Lembrando dos equivalentes isquêmicos, às vezes o paciente chega com epigastralgia, chega com mal-estar, sudorese, com náusea, com dispneia, então tem outras apresentações. Certo? E agora aqui é o pulo do gato, meus alunos já sabem isso de cor, dá para eles estarem dando essa aula. Vamos lá. Quero saber se é uma síndrome coronariana aguda. Então, anamnese. Na anamnese, se você diz sim para presença de fatores de risco cardiovasculares, e você diz sim para uma clínica que te convence que é isquemia, game over. Esse paciente está internado agora. Porque eu já dei o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Ah, mas eu não vi nenhum eletro. E eu preciso de eletro? Para dar um diagnóstico de síndrome coronariana aguda? Jamais. Por que tu quer jogar a responsabilidade para um exame? A responsabilidade é sua, é o seu raciocínio clínico. Quanto menos recurso você tiver, mais o seu raciocínio clínico tem que ser aguçado. Porque se for um paciente que você já vê sinais de gravidade, sinais iniciais de choque cardiogênico, e gente, choque cardiogênico não é hipotensão não, tá? Tem muito mais sinais de baixo débito. Começa com ataque cardíaco. Aí você tem o tempo de enchimento prolongado, paciente rebaixado ou oligúrico anúrico, extremidade fria, pegajosa, começa a hipotensão. Então, tem toda uma sequência. Você tem que reconhecer os sinais iniciais, porque aí você já entra com as medidas e transfere esse paciente antes que ele deteriore e não consiga nem ser transferido. E fica no local sem recurso, sem ter o que fazer. Então, quanto menos recurso você tiver, mais o seu raciocínio clínico tem que ser aguçado. Olha o tanto que a gente já aprendeu aqui na anamnese. E te ensinando isso, eu vou dar um caso clínico agora que provavelmente você já vai saber responder só por esse ponto da anamnese. E, meus amores, só relembrando para quem está entrando agora, esta é a aula de síndrome coronariana aguda, aprenda a manejar com segurança e discussão de caso clínico. Essa aula é um aquecimento para o nosso grande evento, que é a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Então,
Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Só digitar eu quero aqui no chat, nos comentários do Insta. Ou então, depois vai lá na bio e se inscreve, tá? E quem tá no YouTube vai receber o link aqui também no nosso chat do YouTube, beleza? Então, gente, se vocês estão gostando da live de aquecimento, vocês vão amar a imersão. Isso aqui é um piguito do método DEC, tá? A imersão eu vou te mostrar todo o método DEC. Tudo o que é o método DEC você vai ver na imersão. E o método DEC é o caminho para você dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. Caso clínico, bora lá. Vocês estão acordados aí? Cadê essa galera? Cadê essa galera? Cadê a caneta? Se vocês não estiverem anotando, não vai dar certo. Bora lá. Faz o resumo, criatura, que aí tu aprende mais. Gente, você aprende muito mais se você resumir, escrevendo do que digitando, inclusive. Escrevendo, porque é como se você estivesse explicando para si mesmo, tá? E às vezes a gente assiste uma aula, a gente pensa assim, pô, que aula massa, né? Aí você chega e vai conversar com uma pessoa, e fulaninho, coleguinha, ó, assisti uma aula massa. Tu aprendeu o quê? Não sei. Então, se você escreve e resume, você realmente está aprendendo. Quando isso acontecia muito comigo na faculdade, eu era aquela pessoa que o pessoal tirava xerox dos cadernos, hoje não existe mais isso, né? É tablet, sei lá o que mais que vocês estão usando. Mas no meu tempo, eu escrevia tudo. E era legal porque eu estava escrevendo e às vezes eu percebia que eu não tinha entendido aquilo, que parecia que eu tinha entendido. Isso aqui eu não entendi, professora, mas esse raciocínio. Então é legal você ir fazendo seu resumo agora. Você tira dúvida comigo agora, depois você vai tirar dúvida como? Só se você for aluno meu, aí tira lá no grupo de WhatsApp, que a gente está lá o tempo todo, 24 horas por dia. Mas se não, como é que você vai tirar dúvida? Então, doutor Helder, querido aluno. Então, já faz o seu resumo para você ir aprendendo tudo, beleza? Então, vamos lá, gente. Um caso clínico aqui. Paciente masculino, 60 anos, hipertenso, pré-diabético. Refere uma dor torácica iniciada há uns 1 mês e meio, 2 meses, quando ele sobe escada. Parou de subir, passou a dor. Há uma semana, essa dor está vindo quando ele anda. Não só subir escada, mas andar no plano também. E hoje... Deixa eu espirrar. E hoje ele teve uma dor em repouso enquanto assistia TV e veio aqui para o pronto-socorro para ser avaliado. Ele chegou consciente, orientado, exame físico todo... Vamos na ordem, né? Essa é a queixa, então já foi a anamnese. Exame físico, sinais vitais estáveis, consciente, orientado, sem nenhuma alteração. Inclusive, agora ele está sem dor. Fez um eletrocardiograma normal, troponina de entrada normal, seriotroponina normal, raio-x de tórax normal, ecocardiograma normal. Então aí, ó, veio tudo normal. Exame, sinais vitais, exame físico, eletrocardiograma, 3 troponinas ultrassensíveis normais. Raio-x de tórax normal, até o eco tá normal. Posso dar alta para esse paciente? Tá tudo normal, inclusive ele tá sem dor agora. Teve dor no sofá em casa, mas agora tá sem dor. Será que eu posso dar alta para esse paciente? E a resposta é não. Porque esse pontinho inicial que eu te ensinei aqui já te dá a resposta para isso. O que tinha na anamnese desse paciente? Eu não cheguei a caracterizar a dor para vocês, né? Dor retroesternal em aperto. Eu falei, né? Quando subir a escada, depois só em andar no plano. E agora, esse paciente teve uma dor em repouso. Gente, esse é o conceito de angina instável. É ou não é? Pô, nessa anamnese eu não já defini que é uma síndrome coronariana aguda? O paciente tem fator de risco cardiovascular em ter uma dor que me convence que é isquêmica? Sim, para fator de risco cardiovascular e sim para um desconforto torácico de origem cardíaca que me convence que é isquêmico? Sim, para os dois na anamnese, game over. O restante pode vir normal. Esse paciente tem síndrome coronariana aguda. Inclusive, tudo vindo normal é o conceito de angina instável, não é verdade? Sobre a dor dele, aí aqui tem uma outra discussão. Ele tinha uma angina estável de início recente, uma angina em crescendo e também uma angina em repouso, que eu já tenho uma aula completa sobre isso na nossa mentoria, inclusive. Mas não vem ao caso, que eu tenho que trazer para vocês aqui o que é fundamental e o tempo é limitado. Então, vamos lá, o fundamental é esse. Só com essa informação que eu te dei, de que é na anamnese que a gente define síndrome coronariana aguda, você já não comete o erro de dar alta para esse paciente. Porque é um erro. Olhar o eletro, tá normal, vou dar alta, tá errado. Angina instável e infarto sem supra pode ter eletro normal e na maioria das vezes tem. Não dá para dar alta. Coloca o eletro no devido lugar. Certo? Então vamos lá. Vocês estão anotando? Vocês estão... eu estou de olho em vocês. Então, passo número 1, anamnese. 2 pontos. Avaliar fator de risco cardiovascular e avaliar a clínica, se me convence que é isquemia.
O exame físico, eu não vou me ater muito aqui, né? Não dá tempo, porque realmente é mais limitado esse tempo. Mas não deixem de participar da imersão, tá? Domínios Emergências Cardiológicas. Nosso grande evento, estou ansiosíssimo, já está chegando a data. O exame físico, gente, também são 2 perguntas. Muito bem, anotando tudo. Também são 2 perguntas. O exame físico, ele vai te reconfirmar ou refutar essa hipótese que você fez na anamnese. Então, por exemplo, eu vou no exame físico e vejo que o paciente tem sinais vitais normais, está tudo normal no exame físico. Ok, é uma síndrome coronariana aguda sem nenhum sinal de gravidade ou de choque cardiogênico no momento. Ponto número 1 do exame físico. Por quê? Porque esse paciente pode chegar em franco choque cardiogênico para você. Tá? E aí tem que ir direto para a sala de emergência. Dor torácica já tem que ir para a sala de emergência, né? Então, ponto 1 do exame físico, avaliar a gravidade dessa síndrome coronariana aguda, que pode estar totalmente estável e normal o exame físico, ou pode estar em choque cardiogênico franco. E o ponto número 2 de importância do exame físico é pensar em diagnósticos diferenciais. Porque você podia estar pensando em síndrome coronariana aguda, mas fez uma anamnese meio rápida, e aí quando você foi auscultar o paciente, está abolido, está hipertimpânico, não é pneumotórax. Então, pode acontecer de você encontrar outros diagnósticos. O mais comum diagnóstico diferencial do infarto, da síndrome coronariana aguda, é o quê, gente? Escreve aqui para mim. É obrigatório, toda vez que você vê um paciente que você está suspeitando de infarto, você buscar sinais desse diagnóstico diferencial, que é a dissecção aguda de aorta. Agora, se você não sabe, você não pensa, você não vai fazer diagnóstico. O paciente não vai vir com um papelzinho, doutora, eu tenho dissecção. Igual tá lá no livro. Capítulo, dissecção aguda de aorta. Já sabe que tudo que vem ali é de dissecção. Não, o paciente chega com sinais e sintomas e você vai dar o diagnóstico. É você, doutor. Se você não faz esse diagnóstico, o paciente perde a chance que ele tinha. Quando o paciente procura uma emergência, ele não escolhe estar ali. Ele foi para a emergência mais próxima dele, ele está passando mal, está com sensação de morte iminente, ele vai morrer mesmo se não for atendido. Então ele vai para a mais próxima possível. Mas você, como médico, você escolhe estar ali. Se você escolheu estar ali, você precisa estar preparado. Precisa estar apto para não perder a chance de salvar aquela vida. Se você sabe o que fazer, você está pronto para ser usado como instrumento de Deus para salvar aquela vida. Agora, se você não sabe o que fazer diante de um paciente desse em emergência cardiológica, ele vai virar mais um número na estatística. Principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa saber o que está fazendo. Não dá para pegar um plantão sem estar preparado. Porque você pega um plantão, o que é certeza? Que ele tem hora para começar, 7 horas, tem hora para terminar, 19, por exemplo, se o colega vier, né? Que eu já fiquei em plantão porque o colega não veio. Mas, enfim, tem hora para começar, tem hora para terminar e tem um pagamento. Que também não é tão certo, né? Mas, enfim, teoricamente, tem hora para começar, hora para terminar e o pagamento do plantão, certo? Isso aqui você tem certeza. Agora, o que vai acontecer lá no plantão, se você vai salvar a vida ou vai deixar o paciente morrer por falta de preparo, isso aí é uma incerteza. Mas o pagamento, certamente vou receber. Não dá para ser assim, né, gente? Você tem que ir com responsabilidade. Porque aquela pessoa ali é uma pessoa como você, como seu pai, como sua mãe. Às vezes é o centro da família. É o amor de alguém. E aí, se você não se prepara e perde a chance de salvar uma vida que tinha todas as chances, isso é o que não pode acontecer. Então, a gente tem que lembrar qual é a base da medicina, é o amor. A gente está aqui para cuidar do outro, para servir, né? Tem muita gente que empina o nariz, acha que é tudo por ser médico. Não, gente, a gente como qualquer outra pessoa. E, pelo contrário, a gente está aqui para servir. Então, vamos servir bem o nosso paciente, vamos cumprir o nosso propósito e o nosso juramento e vamos cuidar bem desses pacientes, dessas vidas, certo? O método DEC é para isso, é para você não perder a chance de salvar nenhuma vida. E eu estou falando da principal causa de morte no Brasil e no mundo, eu não preciso falar da importância disso. Beleza? Simbora, então. Anota aí. A anamnese serve para eu avaliar se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Tem fator de risco cardiovascular? Sim. A clínica me convence que é isquemia? Sim. Sim para os dois, game over. Aqui eu tenho uma síndrome coronariana aguda. Exame físico. O paciente tem sinais de choque cardiogênico, ou seja, reconfirmando minha síndrome coronariana aguda? Não. O paciente tem sinais de dissecção aguda de aorta, por exemplo? Quais são os sinais de dissecção aguda de aorta, gente? Assimetria de pulso e pressão, sopro, insuficiência aórtica, alargamento de mediastino, certo? Então, todos esses são. Então, o exame físico serve para isso, para ver a gravidade do paciente em sendo uma síndrome coronariana aguda ou para pensar em outro diagnóstico diferencial. E muito bem lembrado, Tamires, vamos lá, gente, se inscreve na imersão. Se está fazendo sentido o que eu estou falando para você, vem para a imersão, vem se preparar. Você tem que
muitas pessoas já travam porque colocam coisinha na cabeça. Ah, emergência não é para mim. Meu amor, se você é médico e atua como médico, você vai ter que atender emergência. É melhor que você esteja preparado. Situações de emergência cardiológica não te dão uma segunda chance. E elas acontecem em todos os lugares. Até na missa que você vai no final de semana. Na UBS, no pronto-socorro, no plantão de enfermaria, qualquer um, na UPA. Eu tenho que saber, tem que saber. Quer aprender? Se inscreve na imersão, gente. Digita eu quero para receber o link de inscrição direto no seu direct. É um evento exclusivo para médicos e estudantes de medicina, tá? Então digita aqui eu quero, aí você vai clicar, você vai receber o link. Quando você receber o link, você vai colocar seu nome, seu CRM ou matrícula estudantil, se você for estudante de medicina, e o seu e-mail. E aí você vai ser direcionado para outra página para entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, criatura de Deus. Porque é lá que eu vou mandar o link. Tá se inscrevendo, não vai receber o link? Adianta. Então, entra no grupo de WhatsApp e lá também eu vou mandar os PDFs resumos das aulas, da imersão. Gente, a imersão está... Estão gostando do aquecimento? Se vocês estão gostando do aquecimento, vocês vão amar a imersão. Porque o aquecimento está aqui, a imersão está aqui, ó. Como eu disse, isso aqui é um aquecimento para a imersão. Lá é que você vai virar a chavinha da cabeça de vocês. Porque aqui eu trago um tema ou outro. A imersão você vai aprender a tratar todas as emergências, não só as cardiológicas, mas eu sempre vou frisar muito nas cardiológicas, tá? Porque eu já falei 10 vezes, né? Principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, é por isso. Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje, para quem está entrando agora, aprenda a manejar a síndrome coronariana aguda com segurança. Isso aqui é um aquecimento para a imersão. Então, se inscreve na imersão, digita eu quero. Não pode ser só quero, não. Tem que ser eu quero. Tem que ser a palavra eu quero, tá bom? Porque é uma automação, então vai chegar no seu direct. Muito bem, síndrome coronariana aguda. Passo uma anamnese, só quero saber duas coisas. Tem fator de risco cardiovascular? Tem uma clínica que me convence que é isquêmica. Sim para os dois, game over. Síndrome coronariana aguda, está internado. Passo número 2, vou fazer o exame físico. Pautado em quê? Que o exame físico pode durar 2 horas também, mas não tenho 2 horas com esse paciente em emergência. Então, exame físico, eu vou avaliar se o paciente, em sendo uma síndrome coronariana aguda, se ele tem sinais de choque cardiogênico, ou pensar em diagnóstico diferencial, por exemplo, secção aguda de aorta. E aí a gente chega no eletrocardiograma. Passo 3. Quanto de recurso você usou aqui? Isso aqui tem em todo lugar, né, gente? Anamnese, exame físico é você que faz. A Raíra não tem um eletro, mas algum monitor vai ter ali. Então, você vai conseguir ver o traçado eletrocardiográfico desse paciente. Mesmo que você não consiga, eu não já te disse que é na anamnese que você define o diagnóstico? Quanto menos recurso você tem, mais você tem que saber disso aqui que eu tô falando. Tá? Agora, não dá para você não ter raciocínio clínico e não ter recurso. Aí acabou. Então, vamos lá. Mesmo com recurso, você tem que ter raciocínio clínico. Gente, o eletrocardiograma não vai te contar se é síndrome coronariana aguda ou não. Eu não já falei que é lá na anamnese que eu defini isso? Claro que eu defini uma coisa na anamnese e eu vou reconfirmando em todas as outras etapas, né? No exame físico, inclusive no eletro. Mas eu não vou direto para o eletro para dizer, é síndrome coronariana aguda ou não. Tá normal, vai de alto. Não. Não foi lá na anamnese que eu defini isso. Então, o que olha, gente, isso aqui é um divisor de... Preste atenção nessa dica aqui. Dica não, informação valiosíssima. Isso aqui é para abrir a sua cabeça. O eletrocardiograma, anota essa frase. O eletrocardiograma, ele não serve para dizer se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Ele serve para dizer se a síndrome coronariana aguda que eu já diagnostiquei é com supra ou sem supra. É o divisor de águas nesse sentido. Claro que na síndrome sem supra, e meus alunos sabem muito bem disso, na síndrome sem supra tem alguns eletrocardiogramas que mesmo sem supra podem ser tão graves ou mais graves do que com supra, mas não dá para chegar nisso aqui nessa aula, tá? Então, aqui a gente está primeiro abrindo aqui a cabeça de vocês para a síndrome coronariana aguda. Gente, quem quer receber o link de inscrição direto no direct, escreve eu quero, mas assim, tem que ser só o eu quero mesmo, viu? Não pode ser só eu, ou só quero, ou coisas depois, só eu quero, para poder receber. Se você não recebeu o link, depois, terminando essa live, você vai lá na minha bio e se inscreve por lá, tá bom? Quem tá no YouTube, Tami, consegue mandar, eu não tô vendo o feedback do YouTube, mas Tami, se conseguir mandar aqui no YouTube o link para eles se inscreverem, ou então, gente, quem tá no YouTube, depois vem no Insta, tá lá na bio, tá? O meu link de inscrição, beleza? Vamos lá, galera, muito que bem. Isso, eu quero, desse jeito. Tem que ser eu quero, deixa que tá escrito aí.
Muito bom, Tamizinha. Eu não sei se você já mandou o link no YouTube, eu não estou vendo o retorno do YouTube, mas se não tiver mandado, por favor, manda. E se tiver mandado, muito obrigada. Certo, galera? Então, a aula de hoje, aprenda a manejar síndrome coronariana aguda com segurança. Isso aqui é um aquecimento para a imersão. Se inscreva na imersão, escreve eu quero para receber o link, ou depois vai lá na bio do Instagram. Certo? E aí, gente, aqui eu quero um papo aqui reto, direto com você. Você, colega médico, você, estudante de medicina, até falhou aqui a voz, estou emocionada até. Gente, para de dizer para você mesmo que você não consegue. Emergência não é para mim, eletro não é para mim. Cara, você não tem opção. Você vai ter que aprender esse trem para atuar como médico. Então, uma vez que você reconheceu isso, vamos para cima. Não fica falando isso para você. Ah, eu nunca vou conseguir. Ah, não, eletro, já tentei, não vou conseguir. Cara, você vai conseguir. É possível. Você já estudou para passar na faculdade de medicina, cursou medicina. Olha tudo que você enfrentou. Pelo menos isso aqui você já fez. Fora quem fez residência, quem fez pós, quem está aí já no campo de batalha, nos plantões. Olha tudo que você já conquistou. Por que você acha que não vai conseguir aprender emergência cardiológica, eletrocardiograma? Você só não aprendeu ainda porque você não viu um método que é capaz de te ensinar. Porque geralmente essa informação vem muito embaralhada. E aqui eu estou trazendo um método que vai te fazer entender. Você consegue, porque vários médicos já conseguiram, centenas de médicos já estão usando esse método. A primeira fui eu. E agora todos os meus alunos usam também. Então você consegue sim. Você tem que acreditar em si mesmo. Olha tudo que você já conquistou. E emergência cardiológica é algo que você vai ter que dominar. Então, tenta deixar de lado aí as crenças limitantes, o eu não posso, eu não quero, eu não mereço. Tem muita crença de eu não mereço na medicina. A gente pensa, eu sei porque eu já passei por tudo isso, tá, gente? A gente pensa que se a gente não se matar de trabalhar, a gente não merece ser médico. Aí o que a gente faz? Não vai se especializar, fica se matando num plantão que atende muita ficha, que é de baixa complexidade, ganhando pouco. Enquanto se você dominar a emergência cardiológica, você vai para um plantão que paga mais e você trabalha menos. E você merece isso. Você merece ser bem pago. Você estando preparado, você merece. Então, sim, você consegue. Sim, é para você também. Funcionou para tantos médicos, por que não funcionaria para você? O único obstáculo aqui é você mesmo. É você decidir que você quer e que você vai conseguir. Porque a oportunidade está na sua frente. O método DEC eu estou aqui para te mostrar. Vem para a imersão e você vai ver que isso vai ser um divisor de águas na sua carreira e na sua vida. Escreve eu quero aqui para receber o link da imersão. Vem para a imersão. Assiste todas as aulas online comigo, ao vivo. Anota, reassiste, porque ela vai ficar muito pouco tempo disponível. Para você ver realmente que você também vai conseguir. Você é capaz. E você merece. Merece se especializar e receber todos os benefícios disso. Que é o quê? Dominar a emergência cardiológica, ter segurança no plantão e tendo segurança no plantão. Gente, muda muito. Você se torna referência para outros médicos. E vocês sabem, né, que quando a gente está inseguro, os outros percebem. Quantas vezes eu não chegava no plantão, começava ali e tudo, aí depois de pouquinho tempo a equipe já confiava em mim, porque quando a equipe vê que você tem segurança, firmeza, eles confiam em você muito rápido. Vê você fazendo um procedimento liso, 2, 3, aí super confia em você. E aí, quantas vezes eles não comentavam de outros médicos? Ah, doutora, fulaninho é tão inseguro, né, doutora? Ah, doutora, eu gosto quando você está aqui, que você vem, resolve, se organiza, você é segura. Os pacientes também, mas a equipe percebe a segurança ou a insegurança. O paciente percebe, o familiar percebe. Então, quando você tem... Olha a Adriele aí, a Adriele é aluna da mentoria, queridíssima e amiga também. Bora se inscrever, pessoal. Pois é, se inscreve na imersão. Você também consegue, eu estou aqui para te ajudar. Então, você pode... Primeiro, você precisa, né? Meio que não tem muita escolha, você precisa aprender isso. Segundo, você pode, você deve e você merece. Você merece, sim, dominar emergências cardiológicas, ter mais segurança no plantão. E, como eu estava dizendo, ter todos os benefícios de ter segurança no plantão. Né? Ser respeitado pela equipe, pelos outros colegas médicos, eles vêm discutir caso com você. Né? A Adriele mesmo estava dizendo isso um dia. Você vai pegar plantões que pagam mais, porque você tem segurança. Né? Um dia desse, um aluno me mandou no grupo de WhatsApp da mentoria. Ai, doutora, eu peguei plantão de UCO, nunca achei que eu conseguiria. Gente, até me emociona. Nunca achei que eu conseguiria, mas depois da mentoria eu consegui e estou seguro. Então, assim, quando você tem segurança no plantão,
sua vida muda. Mas isso depende de você. Eu sei que você já deve ter tentado aprender elétrica, aprender a manejar paciente grave, mas o que eu vou te mostrar aqui é diferente de tudo que você já viu. E você vai conseguir, você é capaz. Tá bom, meus amores? Então, muito obrigada pela presença de todos. Parabéns, você que está aqui, é um médico ou estudante de medicina, que é diferenciado, que quer aprender mais, quer fazer o melhor pelo seu paciente. Continua comigo aqui no aquecimento e principalmente na imersão Domine as Emergências Cardiológicas. A imersão é um evento online gratuito que está sensacional, pautado nas principais dúvidas da prática clínica de vocês. Então, não percam, criaturas, não percam. Ah, se eu tivesse um negócio desse quando eu estava me formando. Sabe como foi que eu dominei a emergência cardiológica? Ó, ralhando muito. 5 anos de residência, vários anos de plantão, acompanhando os meus mestres, meus mentores, que é o que faz a diferença, né? Com alguém que já percorreu o caminho e sabe o que está fazendo, te ensinando, pegando na tua mão. Mentores, eu tenho mentores desde a faculdade, o primeiro ano de faculdade eu já estava no hospital, acompanhando meus tios, meus parentes, depois meus professores. E hoje eu sou mentora dos meus alunos e eu fico muito feliz de poder contribuir. Realmente é muito gostoso, né? Tô devolvendo tudo que eu recebi. E, bom, é isso. Já falei demais. Um beijo, obrigado por compartilhar de nada. Quem tá entrando, ó, digita eu quero. A Tami aí tá afiada. Boa, Tami, é bom que eu vou lembrando. Digita eu quero para receber o link de inscrição da imersão direto no seu direct, no seu DM. Ou então, se você tá assistindo depois, vai lá no link na bio, tá, gente? Galerinha, link na bio do Instagram. Tem lá, imersão, inscreva-se. Coloca o nome, o melhor e-mail, tá? E também o CRM. Isso, se quiser receber agora é só digitar eu quero. Nome, melhor e-mail, CRM, ou então, se você for estudante, sua matrícula. E aí você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp para receber o link das aulas e o material em PDF, que é o resumo das aulas, beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, todo dia tem aula aqui. Vem comigo. Você passou 6 anos na faculdade, se comprometeu por 6 anos na faculdade, não vai conseguir se comprometer uns diazinhos comigo para essa revolução na sua carreira, para mudar a chavinha, abrir sua cabeça, para ser realmente um divisor de águas na sua vida. Então, fica comigo que você não vai se arrepender. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Quem não deu tempo de escrever eu quero, depois vai lá no link na bio e se inscreve por lá, tá bom? Beijo, meus amores. Até amanhã. Aguardo vocês na live de amanhã.